Oi, 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 para quem tá assistindo essa live gravada. Hoje eu vou falar sobre a raiva, o porquê que ela acontece, algumas questões que podem vindo de curiosidades, a garrafinha da calma, como a gente pode estar usando e como pode fazer ideias com ela, como utilizar. Eu vou chamar o pessoalzinho, quem entrar pode chamar também as mães, enquanto essa formação vai chegando para mais gente, melhor, né, para essas mães saberem lidar com as crianças. Vou enviando aqui só um pouquinho. Enquanto o pessoal não chega, vai chegando, eu vou me apresentando também para quem assistir depois. Eu sou a Annelise Kowalski, eu tenho a graduação em pedagogia. Trabalhei quase 10 anos na educação infantil e nesse dia a dia eu fui vendo as necessidades cada vez das mães, as dores que elas sentiam, né? Fui vendo algumas formações para ir fazendo, o que foi ficando muito evidente que certas dores eram muito pontuais. E coincidia de ser as mesmas dores. Então, aí que veio a questão da emoção. Geralmente, elas batiam nessa emoção, né? O problema de lidar com a emoção, o problema de alguns comportamentos das crianças que iam sempre vindo de encontro o que as crianças vinham fazendo e as mães também agindo na forma de comportamento. Tá com aquelas crianças ali em sala de aula, 10, 11 crianças, era bom por causa que sempre tinha uma experiência de muita coisa que eu aprendi, eu conseguia botar em prática, eu conseguia também tá informando essas famílias, mas eu via que eu podia um pouco mais, né? Podia ajudar mais famílias. E aí que veio a decisão de eu sair da sala de aula. Mas foi, assim, uma experiência incrível para eu realmente ver do que a educação vai precisando, né? Porque nós somos de uma geração que a gente não teve essa educação emocional. Então, proporcionar isso para as crianças, para as famílias, é muito bom. Porque a gente vai aprendendo junto com as crianças, vai aprendendo junto com as famílias, né? E aí, hoje eu atendo famílias e crianças com essa necessidade dessa alfabetização emocional, né? Que elas possam entender mais o que passa com elas, o que passa com as crianças e dar esse suporte para tá nessa ajuda, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho, então, baseado nas perguntas que eu tive na caixinha de perguntas. Eu vou começar respondendo elas e também, se tiver alguma pergunta, pode colocar. Mas a questão em si a raiva é feio, né? Sentir raiva é feio. Quando a gente faz aquela cara feia, a gente já fala que é da raiva, né? Então, a gente vê muito a raiva como alguma coisa negativa, como algo que não é agradável, né? Uma emoção que não deve sentir. Até tem algumas falas, às vezes, de que sentir raiva é feio, não faz isso, né? Olha o que estás fazendo, tem que ser... Às vezes as meninas não podem sentir raiva, né? Sentir raiva é algo que é meio que um tabu, dependendo da cultura, da família, né? Então, indo para as perguntas, a primeira pergunta que eu recebi foi que vi em algum lugar falando que a raiva, ela pode vir do medo. Isso é verdade? Então, a raiva, ela é uma emoção básica, como a alegria, como a tristeza, como o medo, como o nojo e a surpresa, né? A raiva, ela é algum sinal que tá acontecendo na gente de, opa, tem alguma ameaça que tá vindo aí, nós vamos ter que agir. Tem muitos estudiosos, né, da área, tem várias linhas das emoções, alguns defendem algumas emoções ser básicas, outros defendem outras linhas. Essa ideia de que o medo, a raiva, ela pode vir do medo, eu me senti convencida quando eu li um artigo, uma pesquisa sobre isso, que ele diz que
A raiva, ela tá sempre ligada a algum medo que a gente sente. Que não necessariamente esse medo, ele vai ser de algo concreto, né? Não vai ser o medo de um leão, um medo de um animal, um bicho, um fantasma. Esse medo abstrato que pode estar junto com essa raiva é aquele medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, o medo de repente, decepcionar alguém. Então, esse medo que geralmente está envolvido na raiva, né? Então, acho que faz sentido, sim, a gente estar pensando que o medo e a raiva, eles têm uma ligação, né? E o medo, ele é... A gente pode sempre estar pegando ele como uma emoção muito primitiva, né? Se for pensar lá nos nossos antepassados, no tempo, assim, dos primatas, né? Que estavam no começo da era histórica, né? O medo, ele tinha que ter para sobrevivência, né? Então, para caçar, para se proteger de algum animal que podia atacar. Então, ele aciona alguns gatilhos. Então, a relação da raiva com o medo, eu me senti convencida com essa pesquisa, vendo que, sim, que a gente, por trás de uma raiva, pode ter, sim, um medo ligado a ela, né? Por exemplo, o ciúme, que é uma emoção secundária, ele pode ser feito. Isso eu digo que pode ser feito por causa que o ciúme é uma das emoções que envolve a cultura da família, a cultura regional, de família para família, às vezes até na mesma região. Então, o ciúme, ele pode ser o medo, né? O medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, mas, né, somado com a emoção da raiva. Então, tem toda essa questão de a gente ver que algumas emoções, elas vão se juntando e formando as secundárias. Não é o caso da raiva. A raiva, ela também é uma emoção primária, porém, ela pode, sim, ser desencadeada por um medo, né? A outra pergunta que veio foi assim. Anne, você explicou alguma live o que acontece no cérebro quando estamos com raiva. Poderia repetir? Por muito tempo, eu acreditei que explicar o que acontece no nosso cérebro era alguma coisa que era alguma coisa muito técnica, que não ia fazer interesse. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo que quando a gente entende o processo que acontece na nossa cabeça, acontece no nosso cérebro, ele faz mais sentido a gente ter novas atitudes, a gente aprender as novas ações, né? Então, a raiva, para o nosso cérebro, ela tá identificando que tem alguma ameaça que tá por ali. Alguma coisa ela tá se sentindo ameaçada. Então, o que acontece? A gente, quando tá com raiva, a gente acaba acionando o nosso cérebro evoluído, né? Então, é como se fosse a live que eu expliquei, que ela acredito que ela tá falando, é uma live que eu expliquei com a mão, né? Vamos resumir, assim, que o nosso cérebro ele é dividido em três partes. A gente sabe que é muito mais, mas vamos, né, levar, assim, por 3 partes. Que seria, aqui na palma da mão, o cérebro primitivo, né? Aí vem o dedão aqui, que é o cérebro emocional. E aqui o cérebro racional. Esse cérebro aqui primitivo é o que a gente herdou lá dos antepassados que eu falei, lá da época que a gente tinha que ter o medo, que tinha que ter as emoções básicas para sobreviver, né? Que hoje em dia também continua com isso de que a gente quer sobreviver. Então, o que acontece? Quando o cérebro tá assim, quer dizer que a gente está pensando de uma maneira racional. O que é pensar de uma maneira racional? A gente consegue ver estratégia, a gente consegue ser criativo, a gente consegue ver algumas possibilidades do que pode acontecer aqui e ali, mas vamos pensar que a criança, ela tá naquele momento de birro. O que acontece? Esse cérebro aqui, que ele é o emocional, ele sequestra, como se ele sequestrasse o cérebro racional, e ele manda, vai lá catar coquinho. Só fica o cérebro primitivo. E o que esse cérebro primitivo ele faz? Ele só tem 2 funções. Ele tem a função as famosas que vocês já devem até ter escutado falar, que é de luta ou fuga. Então, o que acontece quando a gente tá naquela euforia, a criança tá naquela gritaria, né? Ou então, um exemplo para ilustrar bem é se aparece um leão na nossa frente,
né? Se a gente for pensar com o nosso cérebro evoluído aqui, que ele é do racional, que ele pensa mais, vamos ver hipótese, né? Não vai dar muito certo, porque a gente vai ser atacado. Então, o nosso cérebro pensa, precisamos reagir, ou luta ou fuga. Tem a hipótese também de paralisar, quando o medo domina essa situação, né? Só que aí me perguntam assim, tá, Anne, mas uma criança fazendo birra é muito diferente de um leão te atacar. Concordo. Mas o nosso cérebro, ele não consegue ver essa diferença. Ele só sente que estão ameaçando o meu humano. É como se fosse mandado uma mensagem para ele, prepara aí, que a gente tá em perigo, em ameaça. Só que ele nunca sabe o que é. Então, ele não consegue diferenciar se uma crise de birra, né, que a criança, ela tá tendo raiva ali, e como eu falei antes, a raiva, ela pode vir do medo, essa crise de birra pode estar sendo um medo de ela estar sendo rejeitada, um medo de ela não estar sendo aceita, isso depende de cada situação, teria que ver o contexto, né, mas, então, esse cérebro, ele precisa agir, aí ele pensa, né, tem duas opções, né, que a gente herdou, como eu falei antes, de luta ou fuga. E o que essas opções, elas dão pra gente? Pensando isso na vida real, né? O que geralmente a gente faz? Não precisa ter raiva. É feio raiva. Ou então a gente acaba se alterando, né? Começa também a manifestar a raiva na gente, no adulto, em relação à criança. E o que acontece? Dois cérebros primitivos ficam se chocando, onde que meio que vira uma bola de neve que a gente não consegue dominar essa situação, né? Quem quiser ir mandando para as outras mães a live, pode ir mandando, que eu acho que as informações são sempre muito válidas, a gente tá compartilhando, né? Quem quiser também ir deixando alguma pergunta, pode ser nos comentários, ou tem ali uma caixinha de diálogo com uma interrogação, que pode ser mandado por ali. Eu acho legal mandar por ali, porque aí eu consigo compartilhar e quem vai chegando vai entendendo do que a gente tá falando, né? Então, voltando da raiva, ela é uma emoção primitiva, né? A tal que a gente herdou lá dos nossos antepassados. E quando isso aciona no nosso corpo, o que acontece? A luta ou fuga. E a gente precisa, para lutar ou para fugir, de energia. E como é que a gente vai conseguir essa energia? O nosso sangue, ele acaba se concentrando nos braços para a luta e na perna, né? Nos músculos do braço e da perna ou fugir. Tanto que às vezes a gente sente um calorão quando vai sentindo uma raiva, né? Vai subindo, é realmente o que está acontecendo. A nossa digestão, ela para, que naquele momento ali, ela não vai ser algo essencial, né? Naquele momento ela só precisa de ter energia para estar se defendendo, porque está se sentindo ameaçado, né? Como eu falei, o corpo, ele não entende uma diferença de uma ameaça, de uma bronca de uma mãe tá dando uma criança, né? Alguma situação que ela tá ali irritada, de uma ameaça por um risco de vida. Para ele é a mesma coisa, então a reação é muito semelhante. Então, quando a gente tem essa consciência que tem algumas coisas no corpo que a gente vai sentindo, isso já é um primeiro passo pra gente entender o que acontece pra gente e não deixar chegar nesse pico de raiva, né? Que quando a gente tá naquela vontade de socar, naquela vontade de esgoelar, isso tudo são reflexos da raiva que a gente vai sentindo, né? E outra pergunta que foi mandada aqui. Mando pro cantinho do pensamento, como você sugeriu em live, mas tá difícil. Aí tem algumas questões pra gente analisar. Quando eu falo em cantinho do pensamento, ele nunca deve ser usado com a estratégia de mandar a criança para ele, né? Não deve ser algo que não seja muito atrativo para a criança, algo que seja um pouco até desagradável para ela. O que eu sugiro sempre é de construir esse cantinho não do pensamento, já falar do pensamento, esse cantinho da calma, deve ser construído, né? E por causa que antigamente era muito usado esse cantinho do pensamento. E se for pensar, o que a criança vai, se for analisar, né, o que a criança ela vai pensar? Ela não vai pensar nada, ela só vai querer pensar em vingança. Então, vem a essa ideia do cantinho da calma, mas ele deve ser construído com a criança. O que tiver lá nesse cantinho da calma,
deve ser coisas que a criança vai escolhendo, né? Claro, o adulto ele sempre pode estar oferecendo, mas a criança escolher coisas que vão deixar ela empolgada, a sentir atraída para ir lá, né? São situações assim que ela não vai estar legal. E outra coisa é que ela deve ir espontaneamente para esse cantinho da calma construído. E tá, eu tentei, como ela falou ali, né? Como você sugeriu em live, mas tá difícil. Realmente, não vai ser na primeira vez que de repente funcione, não vai ser na segunda, aí talvez questione, tá, mas não foi falado que não é pra mandar? Não, realmente não é pra mandar. A gente pode sugerir, a gente pode lembrar, até a criança ela pegar o hábito, entender, lembrar que tem aquele cantinho pra ela tá indo também, pra ela se acalmar. E isso leva um tempo. Eu sei que às vezes a gente quer um resultado rápido, mas isso acaba levando um tempo, né? Não é em poucos dias, em poucos horas que a gente vai conseguir. Isso acaba levando um tempo. Outra pergunta que veio me descontrolo total com as crises da fulana e do fulano. O descontrole da gente nada mais é do que a gente não tá sabendo lidar com as nossas emoções. E tudo bem, porque nós somos de uma geração que a gente não aprendeu isso, né? A gente não teve essa educação emocional, é algo muito novo. Então, a gente acaba tendo uma fase que a gente não tá só ensinando a criança, a gente tá aprendendo junto com a criança, e isso é legal. Para a criança, é uma coisa que ela se sente até vai se incentivando, né? A aprender junto com a mãe, aprender junto com o pai, com a avó, com o adulto que seja, com a professora. Então, isso é legal a gente ter essa consciência que a gente, como adulto, a gente não precisa estar sempre ensinando a criança. A gente pode sim falar para ela que a gente está aprendendo junto com a criança, né? Então, ali, quando ela fala que ela se descontrola total em algumas crises dos filhos dela, a gente tem que pensar que se a criança ela começa a ter uma crise de birra, de raiva, ela tá descontrolada, né? Então, se essa mãe ela reage com descontrole também, o que a criança ela acaba vendo? Por mais que a mãe tente explicar algumas alternativas para ela ver o que ela pode fazer, ela tá vendo a mãe, o pai, enfim, o adulto num descontrole emocional. Então, é isso que ela vai aprendendo, né? Uma coisa que eu acho legal relacionar é a questão de que quando a gente aprende a andar, a gente aprende muito vendo um adulto andar. Não chega nenhum adulto e diz, primeiro tu põe uma perninha, depois a outra perninha na frente, e assim vai. A gente vai observando, né, os adultos que estão ao nosso redor, e aos poucos a gente vai tendo esse instinto de imitar, né? Que aí entra o neurônio espelho, né? Que a gente o adulto vai sendo espelho de algumas ações para as ações da criança. Então, daí entra a ideia de que se eu tô pedindo para minha criança, se eu tô tentando ensinar para minha criança algumas ferramentas da educação emocional, se eu não for ali congruente, né, com que eu tô falando, isso provavelmente não vai ter muito efeito, porque a criança ela aprende muito mais com as nossas atitudes do que com a nossa fala. Melhor ainda é quando a gente tem a nossa fala junto com as nossas atitudes, que elas se encaixam, que elas estão falando a mesma língua, né? Ou seja, dar algumas sugestões para ela, ou até quando tiver nesse descontrole, falar, ai, não, calma, eu tô com raiva, eu tô descontrolada, o que eu vou fazer para me acalmar? Vou respirar. Então, tipo, a criança, ela vendo essa atitude do adulto, de que, opa, a minha mãe, aquele adulto, ele reconheceu que tá com raiva, né? Viu que não tá legal, e ela tá analisando o que ela pode fazer para voltar esse estágio de calma, essa tranquilidade, e aí sim ter um melhor comportamento, não só por ser bom comportado, mas para se sentir melhor, né? A pandemia, ela nos trouxe muito isso, né? De a gente, por poucas coisas, a gente meio que explodir. E isso explica por quê? Porque da mesma forma que a gente fala que a aprendizagem da gente é uma repetição, o que acontece? Esse modo explosão, né? Que é o cérebro, ele ativar o lado primitivo dele, ele também pode ser treinado.
Então, se ele tá indo, se tu tá se descontrolando com muita frequência, ele tá dominando ali e tá tendo a ideia de que, cada vez estão sequestrando a minha amígdala, levando ela lá pra longe e deixo só o primitivo comandar. Vou tentar ilustrar essa situação para ver se vocês conseguem entender. Se eu tô numa floresta e eu escuto um barulho, quando eu vou ver, é um leão que tá lá, então o meu cérebro, opa, o que aconteceu? Quando acontece uma ameaça, né? A gente tem que ir pra luta ou fuga, a gente não pode pensar em muitas estratégias, a gente tem que agir. Então, eu escutei aquilo uma vez, vi que era um leão. Quando eu escuto a segunda vez, opa, já fico mais ligada, é um leão de novo. Eu escuto a terceira vez, já tenho certeza que vai ser um leão querendo me atacar. E se eu sou resgatada da mata, vou pra cidade, não corro mais risco de acontecer isso. Provavelmente, por esse exercício tanto de cérebro ser sequestrado, né, ter só mais a condição primitiva dele, provavelmente qualquer barulhinho já vai, acionar. E é o que acontece com a gente no dia a dia com as crianças nessa pandemia que a gente tá em casa. Qualquer coisinha começa a se tornar muito fácil pra gente ficar meio que um pavio curto, né, pra gente meio que explodir. Então, isso começa a ser mais frequente, né? Mas tem uma solução para isso, que daqui a pouco eu vou estar falando. A criança, ela, além de ela aprender com o que a gente faz, né? Ela acaba reproduzindo isso. O que a gente ensina em casa, às vezes algumas técnicas, algumas coisas, ela vai levando isso para a escola e vice-versa. Mas tem a questão de que nem tudo que funcionar para mim vai funcionar para vocês. Por exemplo, hoje vou trazer a sugestão da garrafinha da calma, mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Provavelmente para muita gente vai e para outras não. Então, o que a gente tem que pensar, né? Tem um leque de possibilidades, a gente tem que analisar a situação, o contexto que essa criança está passando, para ver o que pode estar acionando esse gatilho. Então, se ela começar por muitas vezes, frequentemente, a estar sempre com crises de raiva, é bom a gente analisar até nós mesmos, né? O que eu tô fazendo de repente, o que o ambiente está proporcionando para ela, o que pode estar ali acionando esse gatilho para a raiva aparecer. E como é que a gente pode fazer para ir tentando voltar? Como adulto, pensando, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é tentar voltar à situação, né? O que eu senti naquela hora? O que o meu corpo sentiu? O que eu tive vontade de fazer? Né? Às vezes a gente começa a sentir um calorão, cada corpo vai respondendo de uma maneira, não é uma coisa meio padrão, mas a gente tem o sinal, o corpo geralmente ele dá algum sinal pra gente, né? E esse sinal ele pode ser por um calorão, às vezes pode ser vontade de bater, às vezes pode ser vontade de sair correndo, enfim, cada um, o corpo responde com uma situação. E aos poucos que a gente, se for pensar hoje, de repente não vai vir na cabeça, mas pode ser que na próxima vez que entrar nesse estágio de raiva, né, tenta parar e pensar assim, tá, o que eu tô sentindo? Opa, volta pra trás, né? Vamos dar um passo pra trás, vamos respirar. O respirar é uma coisa bem legal para todas as emoções, pra gente voltar ao controle, né, voltar com a calma. Então, a gente sempre dá um passinho pra trás, tentar respirar, não deixar que esse nosso tal cérebro primitivo entre em ação e comece com essa a luta ou fuga, né? Deixa eu ver ali o que a Rosemary colocou. Oi, boa noite. Eu sempre trabalho com as crianças. Já teve criança que é de morder muito e bater muito nos amiguinhos. Como lidar? Tem a fase da mordida, que é a fase oral, que aí seria outra questão, né? E tem a fase do bater. O bater, ele pode sim ser uma raiva que tá vindo, como eu falei antes, eu não sei se estava aqui no comecinho, mas quando a gente tem essa sensação de raiva, que a gente se sentiu ameaçado por alguma coisa, tem um movimento luta e fuga, que é o nosso corpo reagindo para uma ação. O que acontece? O nosso sangue vai para os braços ou para a perna, para a gente se defender. Pode acontecer isso.
ou podem ser outras questões que estão acontecendo com essa criança. É muito difícil, assim, a gente tentar saber o que fazer se a gente não tá vendo no cenário. Mas, em geral, é trabalhar a respiração com as crianças, né? Não dizer isso que, ficar com raiva é feio, bater é feio. Tá, é feio e ponto, né? Para a criança isso não convence, não é um aprendizado de fato para ela. Então acaba não fazendo muito sentido. Então tem algumas ferramentas que eu uso que acho que antes de a gente tentar entender, a fazer que a criança não bata, fazer com que a criança não vá para morder, tem outras coisas que a gente deve pensar um pouquinho antes. Pensar em apresentar as emoções gerais, né, as básicas, pelo menos para as crianças, e explicando para ela o que acontece com o nosso corpo, fazer elas refletir, acontece isso, acontece aquilo. Tem uma dinâmica que eu acho muito legal fazer com as crianças, que é pegar o contorno de um corpo, de um boneco, assim, no papel, e risca para mim, ou desenha, onde é que tu sente no teu corpo quando vem a raiva, né? Então ela vai te manifestando, ela vai dando sinais ali, pra gente entender de onde que estão vindo essa raiva, né, no corpo dela. A partir da hora que ela viu aquilo, tô sentindo no exemplo ali de bater de repente nos braços. Então, aos poucos e bem aos poucos, a criança ela vai percebendo aquele sinal que, eu tô sentindo isso, então pode ser uma ação da raiva que vai vir. Então, para eu não reagir, a gente vai ter algumas alternativas. Eu tô com um grupo no Telegram, que ele é totalmente gratuito. No link da minha bio, dá pra estar se cadastrando. Toda semana eu tô tentando deixar algumas ferramentas lá. Essa semana eu deixei a pulseirinha das emoções, né? Que é justamente para isso, para a criança ela ir aprendendo a nomear as emoções, a parar para pensar no que tá sentindo, porque nós mesmos adultos, por pensar, a gente às vezes não para o que tá sentindo. Tem algumas situações, para ver o que sente, né? Tem algumas situações que a gente percebe que tá sentindo alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, mas a gente não sabe por quê. Isso acontece por causa da nossa não alfabetização emocional, né? A gente não teve esse preparo. Então, por isso não cobrar tanto também das crianças que elas tenham essa calma, que elas tenham essas tranquilidades. Isso é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo, né? É hora também de, às vezes, ser um pouquinho humilde, assim, e levar em conta que a gente tá aprendendo, né? Como as crianças a lidar com as emoções. Então, tem algumas dicas que eu fui anotando aqui para eu não esquecer, que pra gente lidar com isso, né? A primeira delas é que a gente precisa sempre pensar que a gente precisa acalmar o nosso corpo para depois acalmar a nossa mente. Por exemplo, quando a gente leva um susto, a primeira coisa que acontece é o nosso corpo reagir, antes de a gente saber qual é o motivo, o que assustou a gente. O coração, ele começa a acelerar, né? E para a gente fazer esse efeito ao contrário, a gente deve tentar acalmar o nosso corpo. Por isso que a ideia do socar travesseiro, para muitas crianças não adianta. E isso assim, não é uma regra, né? É que muitas crianças acabam não funcionando o porquê desse socar o travesseiro. Quando eu tô socando o travesseiro, eu tô ali ativando mais ainda o meu corpo, e ele tá ativando mais ainda no meu cérebro, que eu preciso... que eu tô me sentindo ameaçado, que eu preciso lutar ali. Então, isso faz com que venha mais adrenalina, né? E quando a gente pensar na alternativa de que respirar pode ser uma alternativa para estar voltando à calma, e isso acaba a gente acalmando e tranquilizando o nosso corpo, o que acaba funcionando melhor. Até agora eu lembrei, teve uma pergunta disso do travesseiro, que tô na alternativa de ficar tendo travesseiro só para isso, para soquinho, né? E não tá dando certo, foi isso que ela relatou. E realmente é isso, tem algumas crianças, e a grande maioria não dá por causa desse mecanismo, que o nosso corpo, ele continua em uma atividade ali de luta, né? De gasto de energia eufórico ali, tentando lutar, e ela não consegue ter essa calma pra gente mandar mensagem pra nossa mente e se acalmando. Tem outra questão do travesseiro. Se eu sou acostumado a socar, quando eu não tiver um travesseiro, né? Eu tenho o costume de socar. Se eu soco o travesseiro, eu tenho vontade de socar alguma coisa, se eu não tiver ele. E o que eu vou socar?
tem essa questão que eu acho que vale a pena a gente refletir, né? Até que ponto vale a gente estimular? Não tô dizendo que isso não funciona, mas pensando assim, ó, em neurociência, né? É isso que eles defendem, né? Que a gente precisa acalmar o nosso corpo primeiro para depois a gente conseguir acalmar a mente. Por isso que é tão eficiente, traz tanto resultado quando a gente consegue manter uma respiração. Vai acalmando o nosso batimento cardíaco, a adrenalina vai baixando e com isso a gente vai conseguindo voltar à calma, conseguindo voltar ao nosso estágio emocional mais tranquilo. E quando que eu posso... Quando que surgem essas emoções, a raiva em especial? Nós já nascemos com as emoções básicas, né? Que as emoções básicas são a alegria, a raiva, o medo, a tristeza, o nojo e também a surpresa. Isso também é relativo, depende de estudiosos, depende de alguns cientistas da área que vão estudando, né? Mas a surpresa, ela também vai entrando. Então, isso a gente já nasce, é como se fosse um pacote. Quando a gente nasce, a gente já vem com essas emoções. Então, desde bebezinho, a criança ela já pode, ela manifesta a raiva, né? Inclusive, uma das sensações de medo meio que misturado com uma raiva, num documentário que eu acabei assistindo, é que a primeira sensação disso de meio que de pavor, assim, de desespero da criança, claro, quando ela tem contato com o oxigênio e da fome também, né? Porque é cortado o cordão umbilical dela. Então, ela não tá sendo mais nutrida como é normalmente. Fora, claro, as questões da luz, né? Tudo, temperatura, o frio que sente, tudo vai mudando pra ela. Mas, voltando, né? A questão, desde bebezinho, a gente já pode estar abordando as emoções. Tá, e como que a gente vai abordar com esse bebezinho? Nós que vamos acabar falando, né? Tá bravo, de repente até com as expressões faciais, né? E falando nas emoções, só em já tendo esse contato das expressões e nomeando, isso não quer dizer que o bebê vai falar, que vai saber, mas isso já vai sendo algo familiar para o cérebro. Quando a criança ela começa a falar um pouquinho, a gente pode começar a ajudar a tentar nomear. E quando as crianças elas já falam, elas já conseguem ver um desenho ali, de repente até esses emojis que a gente usa, às vezes para ilustrar a emoção, deixar que elas falem o que elas acham que é. Até, como eu falei, no grupo do Telegram, tem uma das ferramentas que são cartinhas. Eu coloquei embaixo o nome das emoções como sugestão para os pais estar sabendo lidar com aquilo, ter ideias, né, de que emoções a mais, porque a gente fica muito presa nas emoções básicas, né, e tem as emoções secundárias, que elas vêm dessas básicas, que às vezes a gente não entende direito, que são junção de algumas emoções, e então quando vê uma carinha, perguntar para a criança, que já sabe falar, né, até tem aqui uma das ferramentas, o que tu acha que pode simbolizar isso aqui? Tem criança que vai falar feliz, tem criança que vai falar, tá dando gargalhada, né? Cada um vai manifestar alguma coisa, né? Esse aqui, ele tá confuso, ele tá pensando, ele tá vendo o que ele aprontou, ele tá, sabe? Então, as crianças, elas vão vindo com, às vezes, algumas situações que a gente não se toca também que pode sentir. Teve uma situação de que, ao pedir pra criança ela desenhar algumas emoções, ela desenhou um bonequinho desses emojis de bravo, né? Com a sobrancelha assim. E a outra, ela que tava também com a sobrancelha assim, mas não tava com a boquinha em zigue-zague. E aí eu questionei, né? Mas qual é a diferença? Os dois não tão bravos? Como é que é? E a outra boca tava retinha, né? Então tinha os dois estavam com a sobrancelha como se fosse de bravo, assim. Um tava com a boca de zigue-zague e o outro tava com a boca reta. É porque um tá muito brabo e o outro só tá chateado. Então, as crianças mesmo vão chegando a algumas conclusões do que podem ser essas emoções, né? Não só a raiva como as outras, elas são consideradas como se fosse uma onda. Uma onda de emoções, que seria o quê? Que ela sobe, ela tem o pico dela e aos poucos ela vai baixando. Quando a criança tá nessa onda, né, que chega lá no pico da emoção, não é momento de a gente tentar dar uma lição de moral nela. É a mesma coisa que
a criança, ela tá se afogando, é um exemplo que eu sempre trago, mas eu acho que é super rico. A criança, ela tá se afogando. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar salvar ela. Na hora que ela tá ali se afogando, ninguém vai querer ensinar ela como nadar, né? A gente vai querer tá ali acolhendo ela, né? Resgatando ela do que tá acontecendo. E com as emoções é a mesma coisa. A gente não deve tentar ensinar na hora da crise, na hora que ela tá se afogando naquelas emoções. A gente deve tentar acolher ela, né? Fazer com que ela volte pro seu estado mais tranquilo. A gente ficar falando. Aquilo ali vai gerar um estresse na criança. Ela não vai conseguir tão fácil voltar pro seu estado normal. E o que acontece depois? A gente, então, não deve entrar com essa lição de moral quando a criança tá naquele pico de raiva. O que a gente deve fazer, então? Às vezes simplesmente estar ali, abraçar, respeitar a criança. Tá, mas não vou estar passando a mão na cabeça, não. Porque qualquer coisa que tu for falar ali, a criança ela não vai aprender. Lembra daquilo que ela tá lá naquele cérebro primitivo. E a função daquele cérebro é só de luta ou fuga. Ela não vai pensar em estratégias que ela pode fazer com o que tá se falando. Ela não vai ter um aprendizado. O que tu vai falar ali, tu vai falar simplesmente, tipo, fala com a minha mão. Tu não vai estar falando com nada. E provavelmente o que vai acontecer se tu começar a falar e tu não ter uma resposta? O adulto vai começar a ficar mais irritado ainda. Então, uma dica que eu dou. Quando tiver nesse pico de raiva, simplesmente acolher a criança ou então respeitar aquele momento dela. Quando passar, vim com a resolução desses problemas. Também não vim com aquelas lições de moral, né? Que não é isso que a criança ela tá precisando. Ela tá precisando entender e saber como ela vai lidar. É a gente se colocar no lugar. Pensa que tô trabalhando numa empresa e de repente o meu chefe vem me dar uma bronca e eu já fico desestabilizada e ele começa a querer me ensinar naquela mesma hora ali. Provavelmente a gente não vai conseguir pescar nada, né? Ter nenhum aprendizado novo ali. Então, a gente não deve tentar dar essa lição de moral. E o que seria essa resolução de problemas, né? Pensar, aconteceu isso e isso e aquilo. Vamos pensar na próxima vez como é que a gente poderia fazer para que não chegasse a esse ponto de tu ficar muito irritado, de ficar incomodado, e sempre estar questionando e tentar fazer com que a criança ela traga algumas respostas, né? É claro, ajudar a criança, isso depende da idade também, e ajudando ela, mas fazer o máximo que tenha respostas dela, que ela consiga pensar, elaborar, ver estratégias, né? Isso não é só buscar a resposta dela, é muita coisa envolvida no desenvolvimento da criança que vai refletir de forma positiva quando a gente dá essa oportunidade da criança tá refletindo sobre algumas questões, né? Outra dica que eu tenho que quando vir esses momentos, eu sei que é estressante, eu sei que é cansativo, mas a gente tentar ver que é uma oportunidade de nós estar aprendendo a lidar, a ter esse controle da emoção e oportunidade de ensinar a criança, né? Tudo que a gente tem uma repetição, a gente tende a chegar mais próximo da perfeição. Então, pensando que é estressante, mas em quantos mais momentos de birra, de raiva que a criança tiver, mais perto vocês vão estar da perfeição, que seria o quê, né? Que seria de a criança saber lidar com esses momentos de caos, de raiva, e o adulto, por consequência, também vai aprendendo aos pouquinhos a saber lidar. Uma dica legal para crianças, principalmente as crianças pequenas, é assim, se uma criança ela tá numa crise de birra, né, e ela tá falando ali, é o quê? O adulto, ele meio que entrar com uma dramatização, né, também fala assim, eu também tô com raiva porque eu não queria que tivesse acontecido isso, eu não queria que tivesse feito birra, como se você estivesse falando com vocês mesmos, mas tá falando com a criança e falando com vocês mesmos, né? Mas e que ela vai começar a parar, a tendência é ela parar e observar o que o adulto tá falando, né? Vai observar que o adulto ele tá refletindo o que ele tá sentindo. Quebra um pouco aquela imagem de que pais têm que ser super-heróis, né? Pais têm que ser perfeitos, que não sentem nada, que não erram, que não sentem raiva, né? Que tá tudo bem. Então, isso é legal porque acaba a criança ela se sentindo pertencente àquele universo ali também e vai pescando algumas ideias de que sim, ela tem que refletir para chegar a alguma conclusão.
né? E pensar em o que a gente falar, a gente agir, né? Como a gente tinha falado antes, né? Não ser simplesmente falar, e quando a gente entra numa crise de raiva, agir completamente ao contrário, né? Até porque isso dá uma confusão na criança, né? Opa, peraí. Estão me falando para eu fazer isso. Já tá difícil. Se já tá difícil para mim, imagina agora eu vendo, né, o adulto em questão também tendo dificuldade para isso. Então, é um pouco contraditório da nossa parte, um pouco confuso para as crianças, né? Deixa eu ver ali o que a Rosemary falou. E agora com as crianças presas dentro de casa, elas ficam muito mais nervosas, sem aula, sem poder brincar com seus amigos. Sim, tem isso também, né? Que quebra um pouco dessa necessidade que a criança tem de estar em um convívio social, né? A parte não só do lazer, mas de estar tendo contatos com outras pessoas e crianças da mesma idade. Isso faz muita diferença para o desenvolvimento da criança e para essa raiva também, né? Porque se pra gente, às vezes, é um pouco complexo entender o que acontece nessa pandemia, de que a gente tem que ficar, para eles é muito difícil entender também. Por mais que a gente explique, é algo um pouco fora da realidade deles, né? E a Rê botou que amor, essa acho que é da dramatização, né? E funciona, tá? Algumas vezes eu dou para algumas famílias como sugestões e geralmente tem sucesso. E, às vezes até acaba aquele momento de raiva, de fúria ali, virando um momento mais de descontração. Porque aí, quando tu vê, a criança tá te analisando e já dá vontade de rir, a criança ri, quando vê, tá em outro clima, né? Em outro estado emocional. Porque se a gente vê, essa minha criança é muito irritada, não sei o quê, mas a criança, a base dela é a emoção da alegria, né? É o que prevalece, geralmente, na criança, é a emoção da alegria. Inclusive, naquele filme Divertidamente, ele traz algumas coisas que predominam, né? A menina, sim, ela sente tristeza, traz ali depois como ela supera isso, mas eu não sei se quem viu conseguiu observar que eles trazem na mãe, se eu não me engano, agora me fugiu. Eu não sei se é o medo ou a tristeza, mas eu acho que é a tristeza, né? Que como se fosse a emoção predominante dela, a tristeza. E o pai é muito nítido, muito claro que a emoção predominante dele é a raiva. Claro, não quer dizer que o pai vai ser assim, a mãe vai ser assado. Mas eles quiseram trazer algumas ilustrações de como a gente tem algumas emoções que são mais predominantes. Mas na criança, em geral, assim, nas crianças em geral, a alegria tá muito forte nelas, né? Porque é uma fase de muita descoberta, muita novidade, né? Então, a alegria tá muito presente nelas, né? Outra dica é perceber o que me aciona, eu quanto adulto, né? Quando acontece isso, tem alguns gatilhos que acabam sendo ativados na gente, que depende como a gente é estimulado. Tem gente que é mais pelo tato, tem gente que é mais pela audição, outros é mais pela visão, né? Então, assim, às vezes tem gente que não se importa em estar com os filhos em cima, e andando para lá e para cá, e tá concentrada lendo o livro. Outras pessoas não suportam uma televisão ligada para estar lendo um livro, qualquer barulho incomoda. Então, isso às vezes parece meio bobo, mas são gatilhos que a gente vai aprendendo que podem despertar esses momentos de raiva na gente. Né? Às vezes é como se fosse um copinho que vai enchendo, né? Eu tava tentando ler ali, vamos pensar que o meu é a audição, e aí a minha criança tava lá dando os gritos dela, mas às vezes ela tá brincando normal, só que aquilo pra mim tá muito acentuado por causa que já vamos dizer, um ponto fraco, assim, né? Que eu tenho mais dificuldade de lidar. E outra dica, a rotina. A rotina que a gente tanto fala assim, tá, mas o que tem a rotina com a raiva, né? A criança, ela gosta de ter uma noção do que é a próxima tarefa, né? Então, por isso que o quadro da rotina, ter uma rotina, claro, não precisa ser aquela rotina assim, mas ela ter uma noção de que, à noite, eu vou jantar, né? Eu vou tomar um banho, a ordem vai dependendo do costume da família. Depois eu vou deitar, o adulto vai contar uma história pra mim, aos pouquinhos eu vou pegando sono. Ele tem mais ou menos uma noção de sequência de que vai acontecer. E isso faz com que tenha uma organização na cabeça da criança, evita uma ansiedade nela, né? Que quando ela termina uma tarefa de casa, vamos dizer assim, né? Terminei de jantar,
ela não sabe o que vem depois, isso acaba dando uma agitação e às vezes até ela fica buscando coisas que ela vai fazer, gera uma ansiedade. Mas quando ela já consegue estabelecer essa rotina e saber mais ou menos o que acontece, isso é muito nítido na escola, né? Que tem os horários de lanche, tem os horários de parque, tem os horários de atividade. A criança, ela sabe direitinho. Mas também não é no primeiro dia de aula que a criança aprende, que no segundo dia de aula que ela já está colocando aquilo ali em prática. E em casa é a mesma coisa. Uma coisa legal é ter exposto para a criança, né? Quando eu estava em sala de aula, eu gostava de fazer o quadro da rotina. E todo dia eu ia construindo com as crianças, até porque eram rotinas diferentes e a gente agora em casa também pode ter rotinas diferentes, né? Então um dia eu vou acordar, por exemplo, na segunda-feira vai ser o teu dia de colocar a mesa do café da manhã. Na terça-feira vai ser o meu dia. Na quarta, nós dois vamos montar o café da manhã. Na quinta vamos fazer um bolinho de caneca no café da manhã. Então, organizar a semana ali e uma sequência de coisas que vocês vão fazer para dar estímulo na criança, saber que vão ter atividades, né? Que vão ter atividades e ela já meio que organiza uma sequência na cabeça dela. Então, a rotina é importante também para isso, para evitar essas crises de raiva, crise de fúria que dá na criança ou qualquer outro tipo de emoção. E reconhecer que tanto a criança quanto o adulto, eles estão aprendendo, né? Como eu falei antes, eu não sei se estava todo mundo aqui, mas que a gente é de uma geração que somos um pouco analfabetos, né, emocionalmente. E isso faz com que agora a gente tenha a oportunidade de estar aprendendo junto com as crianças, né? E levar isso para as crianças, que sim, que a gente está aprendendo e que tudo bem, né? Até é legal estar aprendendo junto com a criança. Meio que quebrar aquela ideia de que os pais, os adultos que sempre vão estar ensinando. A gente sabe que não é bem assim, mas muitos vêm de uma cultura que acaba achando que é assim. Né? Eu vou mostrar algumas opções da garrafinha da Calma agora e vou falar sobre ela. O que é preciso para fazer a garrafinha da Calma? Muita gente já sabe, mas é sempre legal a gente estar falando. Para as crianças, uma garrafinha de plástico, né, mais recomendado, mas eu acho legal também os adultos fazer a garrafinha deles, né? Então pode ser qualquer tipo de garrafinha, né, de vidro, até esse pote de pepino, de maionese. Tem também essas garrafas de suco de uva, que geralmente vem. Mas para criança é legal a gente estar com material de plástico, né, para não ter perigo. É bem básico o que a gente pode fazer, né? Com alguma garrafinha, então precisa, a água, claro, ali. Objetos pode ser o que tiver em casa, que achar que vai ser legal, às vezes até a criança escolher, né? Aí depende, claro, de como ela vai passar aqui. Mas o objeto qualquer. Aqui no caso dessa aqui, ela tem alguns tamanhos diferentes de pérola e glitter. Para que aconteça esse movimento do glitter, pode ver que ele tá todo espalhado na garrafinha, né? Como é que a gente faz para acontecer isso? Bota umas gotinhas de sabonete líquido ou detergente que ele faz com que ele não fique grudado. Por exemplo, esse aqui eu não coloquei, acho que a quantidade suficiente, ó. Então, as lantejoulas, elas meio que caminham muito juntas e elas descem muito rápida. Quando a gente consegue fazer isso de botar um pouquinho mais de sabonete líquido, não é muito, tá? É pouco, mas aqui eu acho que eu botei um pouco demais. Quando a gente coloca o detergente ou sabonete líquido, ele faz com que esse movimento ele seja mais devagar. Nessa aqui, dá pra ver, ó, ela vai descendo, mas é um pouco mais devagar o glitter, né? Ele acabou ficando rosa por causa do glitter rosa. Então, quando faz o movimento, ele deixa ser um pouquinho mais devagar. Essa opção aqui são canudinhos coloridos que eu piquei. E ficaram algumas rodelinhas e botei um pouquinho de glitter também. Ó. Tá, e como é que a gente vai usar isso? Para que serve isso, né? A proposta é ter sempre disponível para criança, tanto quanto as cartinhas que eu falo das emoções, que é sempre legal ter. Essas cartinhas também estão lá no grupo do Telegram, que dá para estar baixando, ter acesso gratuito, e vocês podem estar fazendo a impressão
para usar em casa com as crianças, com as prof em sala, enfim. Mas a garrafinha da calma, qual é o objetivo dela? Né? Tem gente que chama ela de garrafinha mágica, garrafinha da calma. O nome pode ser a criança que crie. Tem algumas mães que relatam, às vezes, que falam, na garrafinha da calma meio que já dá opa, é coisa chata, né? Que a criança já pensa, é alguma coisa chata. Então, é a criança que dá o nome. E como que funciona? Deixar disponível para ela e como que ela vai agir perante a raiva. Quando a gente está com raiva, a gente está com um pensamento que a gente precisa desviar ele um pouco, né? Sair daquele pensamento atual. Até para Rosemary, que estava perguntando antes, é legal a gente construir em sala para cada um construir a sua, né? A sua garrafinha para momento. E aí, quando a gente está com raiva, nós adultos ou a criança, a gente fazer o movimento da garrafinha e fixar nos objetos, no glitter que tá ali, vai fazendo com que a gente desconecte daquele pensamento que tava dando fúria, né? Daquele momento de que quero pegar alguém. Como a gente falou antes, a gente tem que acalmar um pouco o corpo, tá? E depois ir acalmando a mente. A partir do momento que a gente concentra na garrafinha, a gente já tá fazendo sem perceber um momento de baixa, né? Um momento de mais calma. A gente começa a baixar a energia do corpo, a gente está se concentrando, focando em outra coisa. E aí, aos poucos, vai sendo um trabalho junto, né? Da mente com o corpo. Então, a proposta da garrafinha da calma, garrafinha mágica, é essa, de a criança ela observar e aos pouquinhos entrando nesse movimento de mais calma. Não funciona para todo mundo, mas é uma ferramenta que tende a funcionar para muita gente. Tá, e como é que eu vou estimular a minha criança? Eu tendo a minha, ou de repente tendo uma para da família, a gente, quando tá com raiva, não precisa falar pra criança, toma tua garrafinha e usa a tua garrafinha para te acalmar. Por exemplo, vamos pensar que eu e a criança, nós dois se desentendemos, e eu vejo que ela tá com dificuldade de encontrar o equilíbrio dela. Sem falar nada, eu posso pegar a garrafinha em questão ali, ou a minha, ou a que vocês fizerem, enfim, e começar a usar ela. Que aí entra aquela questão que antes que eu tava comentando, que ela vai ver a nossa atitude, né, de pegar a garrafinha, de repente fazer o exercício de respiração também, e aos pouquinhos ela também vai se acalmando. E quando a gente percebe em outras situações, a gente não tá nem precisando fazer, ela já vai lá automaticamente e pega. Esse é um dos itens que podem estar no cantinho da calma, construído pelas crianças, né? Então, tudo que a criança ela constrói, ela dá mais valor, ela dá mais sentido para aquilo, porque criança acaba sendo muito concreto, né? Então, tudo que tem as mãozinhas dela, a participação dela, acaba fazendo mais sentido e tende elas a usar mais aquilo, né? Ter gosto por usar mais aquilo. Mas, como eu falei antes, é um processo que é repetição, né? A gente sempre tem que estar ali estimulando para a criança fazer isso. E esse estímulo, ele não precisa ser a gente falando para eles fazerem tal coisa ou tal coisa, é a gente fazendo, né? Falando, de repente, fazendo, acaba sendo bem legal também. Por exemplo, eu tô me sentindo com raiva, eu vou pegar a garrafinha, vou começar a analisar o que tem dentro dela. O glitter tá descendo, as bolinhas estão descendo, e fazendo exercício de respiração. Para os mais novos, tem outra dica legal, que é o clássico cheira a florzinha e apaga a velinha. Até para fazer alguma tirinha e desenhar a vela, a florzinha, para estar usando com eles, né? Então, que a gente vai estar aí trabalhando a respiração, né? Tem gente que trabalha aqui. Quando as bolinhas estão no chão, a gente inspira. Vamos fazer o movimento de elas descer, expira. Então, também são algumas alternativas que a gente vai criando, e as crianças também vão criando muito essas alternativas. Tá? Então, seria isso. A garrafinha da calma é uma ideia legal. Quem tiver alguma dúvida, se não ficou claro alguma coisa, pode estar escrevendo para mim, tá? Eu vou falar mais uma vez no grupo do Telegram, porque eu acho legal, porque é uma oportunidade gratuita. Que, Yane, qual é o objetivo? Se tu trabalha com isso, né? Tendo a educação emocional das crianças, eu sozinha não vou conseguir com que tenha essa mudança, né? Essa virada de chave na criança e na família. Então, esse trabalho, eu fazendo uma vez por semana, uma horinha que seja nas salas de atendimento,
eu não vou conseguir um sucesso tão rápido quanto se a família estiver junto nesse processo. Então, o que tem lá nesse grupo do Telegram? É um grupo, de novo, gratuito. E lá comecei há pouco tempo, faz uma semana. E eu vou colocando dicas, eu quero colocar dicas. Por enquanto, eu coloquei só ferramentas gratuitas. E que ferramentas são essas? São as plaquinhas de reconhecimento das emoções, né? Que isso serve para a criança, ela tá sabendo nomear mesmo o que tá sentindo, né? Mas lá tem tudo explicadinho. Também tem a cartinha das emoções dos animais que eu fiz, que é mais ou menos a mesma ideia, só que aí trabalha também um pouco da dinâmica com a família, estimular esse momento com a família, né? De, emoção tal é bichinho tal, então vamos imaginar o bichinho tal tendo tal emoção, né? Então o leão feliz, o leão triste, e vão sorteando a cartinha, é bem legal, tem a explicação lá. E a ferramenta número 3, que foi a última, que foi a pulseirinha das emoções, que é pra criança ela colocar nela, né? E durante o dia, ela sinalizar que emoção tô sentindo. E agora eu tô triste por isso. E o adulto, se quiser, também fica à vontade. Ainda mais que estamos em casa, né? Dá pra fazendo essa aqui. A Rosemary tá perguntando como está o meu Telegram. No link da minha bio, se vocês entrarem lá na minha bio, vai ter um linkzinho. Esse link, ele vai dar acesso para tu escolher se queres ir pro meu YouTube, se queres falar comigo no WhatsApp, ou se quer ter acesso no Telegram. Clica ali em ter acesso no Telegram, em que vocês já vão conseguir se cadastrar para estar tendo acesso lá. Vocês vão colocar o e-mail, por e-mail vocês vão receber o link de acesso. Tá? Reforço, é gratuito, vocês podem pegar à vontade. A única coisa que eu peço, sim, de livre, espontânea vontade, se vocês quiserem, quando vocês estarem fazendo uso dessas ferramentas, se quiserem registrar e me marcar aqui no Instagram, eu vou ficar feliz em saber que vocês estão usando, e quem sabe possibilita para mais famílias também poder tá usando um recurso, né? Então, assim, o objetivo maior é esse, de eu estar dando esse suporte para as famílias, porque por mais que a gente saiu da sala de aula para atender mais famílias, a gente chega uma hora que vê que não dá para atender todas as famílias, então a gente vai para esse recurso para tentar ajudar. Então, tem o meu trabalho, sim, né, que eu acho que, modesta parte, assim, traz muito resultado, mas nada como a família tá em conjunto, e não só estar em conjunto, como quando a família tá no processo junto, ela tá aprendendo também sobre as emoções, né? Ela tá sabendo o que pode acontecer, como a gente pode agir. Tá certo? Qualquer dúvida, repito, então, vocês podem estar botando. O grupo do Telegram é aberto, vocês podem estar escrevendo para mim lá qualquer dúvida, ou pedindo algumas dicas, conteúdos ou ferramentas. O que eu puder, eu vou estar contribuindo com vocês, tá? Então, eu espero vocês lá. Um beijo, brigadão por todo mundo que esteve aqui e até mais!